Eu também gostaria que o senhor explicasse a respeito da data em si, do 7 de setembro, o que significa, né? A gente fala do grito de independência, como que foi naquela época e o que repercute até hoje para a nossa vida. Então, a conjuntura daquele período, da década de 20 do século XIX, havia a exigência, houve uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto, que exigiu a volta do seu rei, né, do seu monarca, Dom João VI, que estava estabelecido no Rio de Janeiro. E nesse retorno, as cortes portuguesas exigiram que aquela autonomia que tinha sido dada pelo Dom João VI, ela pudesse ser revertida, né, fazendo com que o Brasil retornasse à sua condição de colônia, né? Então isso vai ter uma pressão muito grande das oligarquias locais. O príncipe regente que fica, né, que é o Dom Pedro, ele acaba atendendo a essas pressões regionais dessa oligarquia e faz a ruptura. Agora, é interessante que nenhum jornal, sabe, deu notícia no dia 8 de setembro que tinha tido a independência do Brasil. Ninguém ficou sabendo disso, né? Do famoso grito do Ipiranga. Sim. Essa data ela vai sendo construída ao longo dos anos 30, como eu falei, né? Principalmente dos anos 20, mas dos anos 30, 40, 50 é que aí começa a surgir essa data. Alguns historiadores defendiam que a data seria 12 de outubro de 1822, foi quando Dom Pedro foi aclamado defensor perpétuo do Brasil, em 12 de outubro de 1822, no Rio de Janeiro, com uma participação popular grande, o que hoje seria a chamada Praça da República, lá no Rio de Janeiro. E daí, né, se convoca uma constituinte, né, a redação de uma primeira Constituição da monarquia brasileira. O Brasil, diferentemente dos seus irmãos hispano-americanos, não se transformou em república. O Brasil vai ser a única monarquia constitucional, mas com um forte sabor absolutista. E essa data depois, só nos anos 30 e principalmente nos anos 50 do século XIX, quando um primeiro historiador, vamos chamar assim, um primeiro historiador mais metódico, chamado Francisco Adolfo Van Hagen, escreve História do Brasil, ele coloca essa data como sendo a data não de uma ruptura. Eu acho que é importante a gente salientar isso, né? O que foi tentado transmitir, né, durante muitos anos, e hoje a historiografia vem combatendo ou debatendo melhor isso, é apresentar que a transição de um Brasil colonizado para um Brasil autônomo, independente, a construção de um Estado nacional, ela se deu de forma pacífica, não houve agressão, não houve luta, quando, na verdade, hoje a historiografia mostra muitos conflitos, muitas disputas, muitas lutas, né? Só mencionar duas aqui em Pernambuco, né? Revolução Pernambucana, 1817, depois a famosa Confederação do Equador, 1824, já são manifestações, só dois exemplos, sem contar a revolta de escravos, os malês na Bahia e outras explosões que vão ter, tentando construir uma república e não uma monarquia desse porte que foi colocado no Brasil. Sim. Então, essa data não foi tão tranquila, ela foi apropriada, foi construída no nosso imaginário, né, ao longo de muito tempo, sendo apropriada, como a gente falou no primeiro bloco, mas também teve muita luta por conta dessas reações enquanto do modelo que foi sendo escolhido para implementar, que foi o modelo mais, eu diria assim, um modelo mais autoritário e que mantivesse uma continuidade. Não poderia ser apresentado a independência como sendo uma revolução de tipo francesa, ou como foi a independência dos Estados Unidos, onde houve uma ruptura drástica. O Brasil precisaria se mostrar em continuidade com Portugal, com os valores europeus, com valores civilizatórios cristãos da Europa. Então, essa ideia de que o Brasil é um país pacífico, que não tem... Sim. Isso é falso. Isso mostra que a gente também teve muita luta por conta dessa data também, né? Sem dúvidas, temos até hoje, né, Até Sérgio? hoje.